depois de 20 anos na África, e eu fui me despedir de um vizinho muçulmano, e ele falou para mim, amizade cabale. Em crioulo, em português, diz, amizade não vale nada. Falei, mas rapaz, pensei que eu era seu amigo, né? E aí ele começou a chorar. Mas por que a amizade não vale nada? Aí ele falou, não é quando nós fazemos amigo, eles vão embora. Olha a cosmovisão, né, que ele sentia, e eu falei com ele, olha, a gente vai se separar, mas aqueles que aceitam Cristo como Salvador, nós vamos nos encontrar lá no céu, né? Então eu estou indo embora amanhã, primeira vez que eu venho aqui, primeira igreja que eu prego aqui. Prego não, eu conto historinha, porque quando eu crescer eu gostaria de ser igual o pastor Josimar, né? Não queria ficar careca igual a ele também não, né? Mas eu estou indo embora e a amizade vale muito. Obrigado, pastor, pelo carinho de vocês, o Elton, a Ângela. É Ângela, né? Ângela, ela vai lá para onde Jonas foi, irmão. Abriu uma vaga lá na Síria, para abrir uma célula lá. E a gente está querendo mandar ela lá, né? O pessoal fala de Jonas, né? Que Jonas foi o profeta desobediente. Irmão, Nínive é a Síria hoje. É como o Estado Islâmico, né? Se eu fosse Jonas, eu também iria correr. Né? A gente critica, mas na hora de ver, então, e o que o pastor falou ali do Jonas é realmente, mas tem vaga ainda. Eu sou conhecido como Joãozinho, né? E filho de Paraíba com mineiro, nasci no Rio de Janeiro, né? Falei até que tinha carioca aqui, tem algum carioca aqui ainda? Ué, Carlão, você é carioca? Rapaz, o pastor também, né? Rapaz, terra que mana leite e mel, umas balas perdidas também. Mas a gente tem que dar desconto, né? E Deus abençoa. Então, eu me envolvi com missões há muitos anos. Um casal da minha igreja foi para a China, 34 anos atrás, e eles me inspiraram muito a fazer missões. Depois chegou o pastor Valdemar, líder da missão Cairóis, é uma missão, e eu fiz o primeiro curso de correspondência há 30 anos atrás, para poder me envolver mais com missões, né? E só em 97 que eu fui para o campo com a minha esposa, e a missão Cairóis trabalha em 23 países, formou 800 missionários e hoje tem 160. Eu sou líder lá da África, também estou responsável aqui no Brasil pela divulgação e atender as igrejas e pastores, parceiros, e também eu sou líder de campo. Hoje eu estou pastoreando 160 missionários, gente, em 23 países. Esse ano eu já fui em 9 países, né? Eu estou por aí agora na Venezuela, tem uma equipe lá, e na Venezuela está muito difícil a situação, mas tem vaga lá ainda. Quem quer ir para a Venezuela? Levante a mão. Obrigado. Fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia meu irmão. Manda esse cara que está do teu lado aí, rapaz, manda esse irmão, já que você não quer ir, manda ele, né? Foi um que chegou lá na África e um falou, pastor, foi bom ter vindo à África. Eu falei, por quê, irmão? Descobri que meu chamado é para os Estados Unidos. Bom, pelo menos serviu para alguma coisa a visita dele lá, né? E outra irmã também me falou, pastor Joãozinho, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus, se é para mim ir. Eu falei, irmã, está orando errado. Mas por quê? Você tem que orar para saber se é da vontade de Deus, se é para ficar, porque para ir Ele já mandou. Mas não gostaram não, né? Então nós já fomos chamados. E o conceito melhor que eu gosto de missões é aquele que diz, onde há um coração sem Deus, há um campo missionário. Vamos repetir isso? Onde há E agora, onde há um coração com Deus, há um missionário. Amém?
Deus já entrou no teu coração? Amém. Então você é um missionário. Quando Jesus fala, não é da vontade dele que nenhum se perca, é o último da terra, até em espanhol fala até o último da terra. O último da terra, irmão, pode estar morando debaixo do seu teto, trabalhando com você, né? Todas as pessoas são importantíssimas. É claro, nós nos envolvemos com missões e focamos muito também a missão transcultural, que é o lema da missão nossa aqui, da Kairos, é Romanos 15, 20. Além de vós, onde Cristo não foi anunciado, para não edificar em fundamentos alheios. Então eu gostaria de passar aqui o videozinho, a situação do mundo atual, para os irmãos dar uma olhada, como está a situação do mundo e como nós podemos mudar esse quadro. Você vai pensando aí, o que você pode fazer para mudar o quadro mundial? Eu imagino Deus com a caneta, fazendo um balanço do que está acontecendo no mundo e para que Ele morreu na cruz, para que Ele nos mandou ir por todo mundo, foi a última palavra dEle, e nós temos que considerar a última palavra de Cristo, que foi, ide. E eu creio a primeira pergunta que Ele vai fazer quando chegarmos no céu vai ser, foste? Aí, qual desculpa que você vai dar? Porque missões ou a gente faz ou dá desculpa, irmão, não tem outro termo. Ou você faz ou dá desculpa. Então, nós temos que fazer missões. No livro de Romanos 10, 13, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aí vai dando um segmento até o versículo 16, que muitos param no 15, que diz também, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Então, quando não obedecemos, nós não enviamos ninguém. Amém? Porque a igreja tem que obedecer. Nós temos que evangelizar. Jesus falou para ir no mundo todo, nos deu poder, nos deu autoridade, mandou ir de 2 em 2. E tem gente que vai sozinho, mas... Tá bom também, e vamos evangelizar, e nós temos que enviar, porque se não enviamos, desobedecemos, ninguém vai. Se ninguém vai, ninguém prega, de trás para frente agora. Se ninguém prega, ninguém ouve. Se ninguém ouve, ninguém crê. A fé vem pelo ouvir, assim como Daniel aí tomou iniciativa e foi lá e pregou, né, para o vizinho dele, e se ninguém ouve, não pode crer, e quem não crê, já está condenado. Agora, se Jesus voltar hoje, numa população de 7 bilhões, quantos vão para o céu, e quantos vão para o inferno? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Amém. Quem quer ir para o cemitério agora? Cemitério é a porta do céu, gente. A gente luta, não peca, não erra. Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Jesus, tá bom, vou mandar um infarte. Vou entupir uma veia, vou trazer você. Não, Senhor, me cura, me cura, me cura. Eu não quero ir para o céu. Se o céu é tão bom e Deus quer o melhor para nós, por que Ele não nos leva para o céu hoje? É porque Ele ainda tem um plano na nossa vida. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? E até que idade pode ir para o campo missionário? Irmãos, eu preguei lá em Natal, e um pastor falou, Joãozinho, eu vou mandar um casal para te ajudar lá na África. Eu falei, amém, pensei que ia mandar jovens. E eu fui para o aeroporto em Guiné-Bissau esperar o casal. E eu vi um casal com cabeça branquinha, e eu não vi mais jovem, e eles ficaram lá esperando, e eu fui falar com eles, vem cá, vocês que vieram de Natal? Sim, sim, você que é o pastor Joãozinho. Falei, Jesus, mandaram uns velhos para cá, Jesus, para a África. Irmãos, eles ficaram lá, estão lá há 9 anos servindo a Deus. Como eles estão dando fruto lá, entendeu? É uma bênção, então Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas vamos ver essa conta, se está batendo aí, se está fechando. Pode pôr aí a situação do mundo atual, irmão, para os irmãos terem uma ideia e ver como nós podemos mudar esse quadro aí.
Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos estes 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Vamos dividir Bem, os 45 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a maioria, cada ano. 39 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao Mundo A para a causa de Cristo. Para resumir,
Apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Um resumo de como está a situação no mundo hoje e como nós podemos mudar isso. É bom para vocês discutirem aí na célula de vocês qual a solução que vocês vão ter para solucionar esse problema. Porque precisa de recurso e a Bíblia diz: onde tiver o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Olhando para esse aspecto aí, está difícil de entender, né? E Deus, falando em finanças, Deus sempre trabalha um pouco no vermelho, não sei porquê, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que é das 3 maneiras de fazer missões, né? Eu aprendi mais uma, é 4. Quais são as maneiras de fazer missões, irmãos? Primeiro, indo, orando e contribuindo. Eu aprendi a 4ª com os pastores no México. Indo, orando, contribuindo e a 4ª, não atrapalhando. Porque tem gente que não vai, tem gente que não ora, tem gente que não contribui e ainda atrapalha, né? Mas o que é mais fácil, irmão? Ir, orar, contribuir. Quantos creem que ir é mais fácil? Levanta a mão. Só eu? Tem 3 aí que ir é mais fácil, né? Eu vi uma reportagem há pouco tempo de uma criança que se perdeu nos Estados Unidos e os pais procuram, 2 dias depois descobriram um poço abandonado e viram que ela tinha caído dentro do poço. Chamaram o corpo de bombeiro, polícia, e para resgatar, é muito estreito, não dava para pegar a criança com facilidade. Eles iam cavar um buraco do lado para tentar pegar por baixo, mas estavam com medo de soterrar aquela criança. E naquela situação chegou um rapaz lá que trabalhava no circo e falou: olha, eu tenho uma ideia, amarra uma corda nos meus pés, que eu desço de cabeça para baixo, eu estou acostumado, e eu vou lá e pego aquela criança, né? E fizeram isso, amarraram a corda e começaram a descer ele de cabeça para baixo. Eu estava até tentando pensar aqui alguém que podia descer no fundo do poço. Eu ia pegar aquele grosso ali, mas ele está lá no poço, né? Botaram o cara de cabeça para baixo e desceram até ele chegar lá embaixo. Quando ele pegou a criança, puxa, já estou com o menino, e puxaram aquela corda. Se no meio do caminho aquela corda arrebentasse, o que ia acontecer, irmãos? Os 2 iriam morrer, mas conseguiram resgatar aquela criança. Falei, isso é missões, é alguém que queira descer ao fundo do poço, como Jesus desceu. Ele deixou a sua glória e veio aqui, falou nossa língua, vestiu nossa roupa, comeu nossa comida, porque nós estávamos no fundo do poço. E hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas no fundo do poço, esperando ser resgatada. Então, alguém tem que descer. Agora, para alguém descer, outros têm que ficar segurando as cordas, através das finanças, através da oração. Então, como eu falei aqui, a igreja é um quartel-general. Daqui que sai a ordem do comandante, do pastor, de dar um suprimento ao campo missionário. Aqui que tem que segurar as cordas. Aqui que tem que enviar missionário para fora. E quando se fala de oração, às vezes parece que a batalha é ganha sem oração, mas é impossível ganhar sem oração. Quando os israelitas, Amaleque, foi invadir Israel, Moisés chamou Josué e falou: Josué, vai lá para Refidim lutar contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur vamos subir aqui no cume do outeiro. E você fica tranquilo, enquanto você estiver lá, eu vou estar aqui levantando as mãos por você.
E a Bíblia diz que Josué chamou os melhores homens, os mais fortes, para a batalha. Se eu tivesse lá, irmão, eu não ia ser escolhido. Eu não teria um físico para ir à batalha, mas talvez o Carlão ia ser o primeiro da fila. Né? O cara é um armário, né? Então escolheram os melhores caras. E Josué foi. Agora, a Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Israel metia o sarrafo dos israelitas, e eles corriam. Agora, a mão de Moisés é pesada, e depois, quando ele abaixava a mão, revertia o quadro dos israelitas, metia o sarrafo nos israelitas, e eles corriam. Eu creio que ficava nesse jogo de gato e rato, bate, apanha, levanta a mão, abaixa, e essa guerra contra Amaleque. Engraçado é que, se alguém tivesse lá e perdendo a batalha, tinha que ligar para Moisés: Moisés, estão perdendo, e levanta a mão aí. E Moisés levantava a mão e ganhava. E a Bíblia diz que vai ter guerra contra Amaleque de geração a geração. E o engraçado é que a vitória do povo de Israel não dependia dos homens fortes, nem das armas que eles levaram, mas dependia da mão de Deus estar sendo levantada através da oração. Então, olha o resultado de missões internas, que é o tema dessa conferência, de vocês segurar a corda da oração. Enquanto estão orando aqui, os missionários vão tendo vitória lá no campo. E eu passei esses 20 anos, irmãos, porque eu tenho alguns irmãos que oram por mim todos os dias. Eu tenho irmãs da minha igreja que falam: Joãozinho, eu não tomo café da manhã sem antes orar por você. E Deus me deu vitória lá no campo missionário, porque alguém segurou a corda. Porque é muito fácil acusar o missionário, falou, não tinha chamada, pecou e tal. Será que a culpa é do missionário, ou que a mão de Deus que ficou baixa aqui? A igreja parou de se comprometer aqui com os missionários. Eu já vi muito missionário abandonado lá no campo, irmãos. Infelizmente ocorre isso, e estamos numa situação difícil. Então a oração é uma missão interna que cada um temos que fazer. Agora, se depender de você, quem está ganhando a batalha? Os missionários? Ou Amaleque? Ou Satanás? Por isso que a gente vê esse quadro lastimável da situação, né? Levanta a sua mão aí, todo mundo levanta as duas mãos assim, bem alto, para ver como que a oração é difícil, é pesada. Fica assim até eu acabar minha mensagem aqui. Estou brincando, não pode parar. É porque orar é difícil. Jesus chamou os discípulos para orar: vem aqui no monte, vocês ficam aqui, eu vou lá em cima. 1 hora depois, mas rapaz, vocês, eu vou dar outra chance. Orar é difícil, irmão, mas é através da oração que o missionário tem vitória lá no campo lá. Agora, falar de finanças um pouquinho. Nós vimos aí que está difícil, né? E a gente tem me envolvido com missões. Por que Deus trabalha no vermelho, mas não sei. Mas o dinheiro tem que sair da igreja. A igreja que tem o ouro e a prata de Deus, tem que sair daqui. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E o custo de um missionário ali na África é $500. E aqui no Brasil tem mais de 350 mil igrejas. Infelizmente só tem 5 mil missionários fora. Não está batendo. É muita igreja e pouco missionário, né? E para contribuir com missões, irmãos, tem gente que pensa que é um peso. Não, eu estou ajudando o missionário. Você não está ajudando o missionário, não. Você está investindo no reino de Deus. E às vezes Deus tem um plano de abençoar a sua vida, e Ele usa missões para isso. Estava lá o profeta Elias, acabou de matar 850 profetas de Baal, correu de Jezabel, ficou numa caverna, deprimido. Eu quero morrer. Quer nada. Se quisesse morrer, ficava lá que Jezabel matava ele. Se ele estava lá, porque ele estava um pouco triste. E Deus falou: Elias, tem um plano na tua vida ainda, meu filho, levanta, não é hora de desanimar não. Mas só que Elias ficou lá. Então Deus falou: então eu vou cortar a água do ribeiro, e o garçom, que é o corvo, o urubu, vai parar de mandar carne, e você vai ter que ir. E Deus olha e manda ele para a casa de uma viúva para sustentar ele. A viúva, coitada,
Naquele tempo não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Ela lá com o filho foi catar lenha para dar de comida para o filho e morrer, porque não tinha mais nada, e Deus manda um missionário para ela sustentar. Que Deus é esse? Se fosse eu mandava o Elias para a casa do maior empresário lá em Serepta. Por que Deus não fez isso? Porque às vezes se um empresário que tivesse cuidado do Elias, a glória não teria sido dada para Deus. A glória é dada para Deus quando Deus usa viúvas. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Deus faz isso. E a Bíblia diz que não faltou, aleluia, alimento para a viúva. Tinha uma outra viúva também que o marido, claro, era viúva, o marido morreu. E o responsável deixou uma dívida ainda. E ela ia perder os 2 filhos, porque dava os filhos em troca disso. E Deus queria abençoar ela, mas ela buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Ela foi na casa do profeta e contou a situação. O profeta falou: o que você tem? Uma jarra de azeite, 1 litro de azeite lá. Vai lá, pega as vasilhas com o vizinho, tudo. E Deus fez o milagre da multiplicação. Deus queria abençoar aquela viúva. Um dia, sem nada, passando fome, perdeu os filhos. No dia seguinte, eu acho que ela escreveu lá em frente à casa dela: fábrica de azeite da viúva. A Bíblia diz que vende, paga a tua dívida e vivei do resto, ainda deu aposentadoria para ele. É esse o Deus que abençoa aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês em Marcos, capítulo número 6, o versículo vai do 30 até o 43, mas eu não vou ler tudo, só o versículo 27, que ele falou para os discípulos. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhe vós de comer. Isso ocorreu logo depois da morte de João Batista. Os discípulos estavam, creio eu, no versículo anterior ao 30, que diz: eles acabaram de enterrar o João, e os discípulos foram contar para Jesus isso. Jesus via que eles estavam sem tempo nem para comer, e que eles estavam ajudando muitas pessoas. Jesus falou para eles: olha, eu vou dar umas férias para vocês, vamos descansar um pouquinho, vamos para outro lado da margem do rio, e vocês vão descansar, porque pastor precisa descansar, amém, irmão? Então Jesus fez isso, e deixou a multidão, mas eles foram de barco. Só que alguém postou no Facebook que ele ia para o outro lado da margem do rio, e o pessoal a pé saiu margeando. Chegou primeiro, que o barco lá não tinha motor naquela época, e demoraram a chegar lá. E quando chegou lá, Jesus viu aquela multidão sem pastor, e a Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão e falou: cancela as férias, cancela a rede, cancela o pão de queijo, vamos trabalhar isso aí. Jesus aproveitou as circunstâncias para ensinar os discípulos, para ver se eles têm iniciativa. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos coloca às vezes em algum problema, para ver qual a solução que nós damos para aquele problema. Eu falei aqui da minha situação. Quando eu tinha 3 anos, eu estava com bronquite, minha mãe me levou numa farmácia para tomar uma injeção. O bom da injeção foi que eu nunca mais tive bronquite, mas a agulha pegou no nervo da minha perna. E como que eu vou lidar com isso? Graças a Deus, que Deus transformou uma desgraça em bênção na minha vida. Como eu reagi diante do problema? E hoje eu uso a minha perninha para a glória de Deus. Eu não pago passagem de ônibus. Não tem rodízio em São Paulo que vai me multar. Eu vou no banco e vou na frente de todo mundo. Estou rodando os países aí, eu não enfrento fila nos aeroportos. Eu ponho o pé na rua para atravessar, os carros param tudo. Se botar a mãozinha assim, melhor ainda, né? Então, eu falei com você que Deus curou aqui dentro da minha vida, para mim poder ajudar outros, né? Como falou, missões internas. A interna tem que começar primeiro em mim, aqui dentro de mim. Eu tenho que ser transformado, eu tenho que ter curado. Sobretudo, eu tenho que ter compaixão, como Jesus teve.
Os discípulos tentaram solução. Primeira, vamos mandar e despedir para ir nas aldeias vizinhas. Jesus aceitou essa solução? Não. Vai ver outra solução para alimentar esses 15 mil pessoas. Contaram, era 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Se fosse na África, eu acho que ia ser mais. Tem um pastor lá que era muçulmano, na África, Lamine, ele aceitou Jesus adolescente. O pai dele teve 34 filhos, 7 mulheres. Se seu Tchutchu, o nome dele, tivesse lá e contasse só os homens, sem contar mulheres e crianças, mas era uma multidão. Agora, se outra desculpa, outra solução que os discípulos tentaram dar para Jesus foi: só temos 200 denários, não temos dinheiro. Jesus aceitou essa desculpa? Não, vai ver. E aí, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar àquele moço se ele entregou os 2 pães, os 5 pães e 2 peixes, ou se os discípulos, desesperados, querendo uma solução, falou igual no Rio de Janeiro: perdeu, menino, entrega. Porque eu não acredito que ele, se eu estivesse lá, irmão, eu ia comer escondido sozinho. Vai dizer que você nunca comeu nada escondido? Aquele sorvete lá, chocolate, nada não, a boca toda suja. Então, foi dividido, e alimentou a multidão, sentou de 50 em 50, e 100 em 100, põe ordem, para não haver avança e tumulto. Até casamento, antigamente, dentro da igreja, era complicado, derrubava até bandeja no chão antigamente, né? Hoje não, né? Fila para comer, muita gente fura a fila. Então Jesus botou ordem, 50 em 50, de 100 em 100, e a Bíblia diz que todos comeram, e todos ficaram fartos, e ainda sobrou 12 cestos, era 1 mês de salário de cada discípulo, 12 cestos, 12 discípulos, é Jesus ensinando: busca o reino de Deus em primeiro lugar, e eu vou cuidar de vocês. Está garantido o salário desse mês para vocês, os discípulos. Que coisa tremenda. E Jesus hoje fala para a gente: dá-lhe voz de comer. E o que vamos falar para ele? Senhor, manda os Estados Unidos pregar nos países fechados, aonde precisa de missionário. Irmão, está fechando muita porta para os americanos. Em muitos países americanos não entra mais, mas Deus está abrindo porta para os brasileiros. Manda a Europa. A Europa, irmão, é o continente hoje menos evangelizado, 2,5%. Tem muito dinheiro, o materialismo entrou, esqueceram de Deus e agora estão lá perdidos. Eles não têm como mais. A força missionária na Europa era um campo enviador, agora é um campo receptor. A Europa está clamando, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha. Eu conversei com um pastor lá da Alemanha que veio ao Brasil pedir missionário para levar para a Alemanha, porque tem muitos refugiados lá e precisa de obreiros. Então, tem muitos brasileiros que estão indo para a Alemanha, estão indo para outros países, e a Europa está uma decadência muito grande. E esse quadro está complicado. Mas eu gostaria também de passar aqui algumas coisas lá da África. Pode passar a família Araújo aí para os irmãos que conheceram um pouquinho minha família, desses 20 anos lá. Nós estamos servindo lá, e nasceu meus 3 filhos lá também na África, né? Engraçado que toda igreja tem uma irmãzinha desavisada. Eles viram meu filho: pastor Joãozinho, teus filhos nasceram na África? Falei: nasceram, todos 3? Sim. Ué, mas eles são branquinhos? Falei: irmã, vai orar, irmã. Então, se eles nascessem na China, ele ia vir com o olho puxado, né? E não era para ter 3 filhos, era no segundo que eu parei, porque minha esposa teve problema de pressão alta, eclâmpsia, 2 cesáreas. Eu vim aqui no Brasil, fiz uma operação aí de 1,99, desliguei na terra, mas não desligou no céu. Quem está rindo aí de mim? E eu liguei para o médico lá que me operou: doutor, e agora? Eu falei: acontece. Aí eu falei: doutor, em tua homenagem, se for menina, eu vou chamar ele de Vazek. Se for menina, vai se chamar Tomia. E se vier gêmeo, vai ser Vazek e Tomia. Né? Mas graças a Deus, Samuel nasceu. Esté, Daniel e Samuel. Eu estou no Antigo Testamento ainda.
E Deus tem abençoado. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Meus filhos hoje falam 5 idiomas, gente. Eles foram criados lá na África comigo lá. Tem uma comunhão com Deus. A minha filha, pastor, acabou de receber uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Levei ela lá mês passado, numa das maiores faculdades lá, que custa $40 mil por ano, gente. E ela está lá praticamente de graça. O que Deus faz comigo, né? Eu me sinto aquela viúva que pagou a dívida e estou vivendo do resto agora. Meus filhos estão estudando ali numa escola em São Paulo, que faz 2 anos que eu vim. Em São Paulo, uma escola bilíngue, irmão. Sabe quanto é? Cada aluno lá, R$4 mil. Cada aluno. Eu era para estar pagando R$12 mil, irmãos. Estou pagando R$800. Deus me deu bolsa. Deus está cuidando de mim. Fui chamado de doido. Mas eu apresentei diante de Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus colocou compaixão no meu coração. Eu queria fazer medicina. E quando Deus chamou, eu cancelei. Eu falei: primeiro eu vou fazer teologia, depois eu faço medicina. Me dei mal. Fui para o campo. Porque Deus falou que me aceitava do jeito que eu era, e iria me usar desse jeito. Que eu estava com minhoca na cabeça por causa da minha perninha. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu fui parar lá na África, servindo, trabalhando durante esse ano, esses 20 anos, e agora Deus está cuidando de mim de forma tremenda. Eu fui chamado de doido. Eu acho que mais doido é quem fica e não faz nada. Quem não atende o chamado de Deus. Não quero dizer que todos têm que ir, mas aonde você estiver, você que tem que ser uma bênção aqui. Aleluia. Então, pode passar aí para os irmãos conhecer um pouquinho do trabalho. Aí é como era 20 anos atrás e como é a igreja sede. Começou de palha, né? Nós temos 13 igrejas para a glória de Deus lá, irmãos. A gente está distribuindo os pães e os peixes lá. Pode passar. Aí a fantoche, eu fiz a PEC também. E trabalho muito com fantoche também nas aldeias lá. É muito interessante. Eu vi a tia aqui, eu vi uns fantoches lá embaixo lá. Tem vaga ainda para as professoras de criança lá. Pode passar. Aí é quando começou e como está agora. Olha o que Deus faz, irmãos. Pode passar. Aí é batismo. Essa aldeia aí, quando nós chegamos lá, o primeiro a se converter foi o líder da aldeia. Ele tinha 4 esposas. As 4 aceitaram Jesus. Eu falei: Jesus, como é que eu vou dar um encontro de casal aqui agora? Aí eu falo: pior não é 4 esposas, pior é 4 sogras. Eu nunca briguei com minha sogra esses 20 anos. Ela nunca foi na África. Mas é uma bênção, irmãos, trabalhar lá. Aqui separar a briga de um casal já é difícil. Imagina de 4, né? Levar o pastor Josimar lá. Para ver o que ele faz com 4, um homem com 4 esposas lá. Mas ele falou: Joãozinho, quando o evangelho chegou eu já estava todo errado, mas meu filho vai ter só uma esposa, porque eu aprendi na Bíblia. Então, quebrou uma tradição de geração. Quando Cristo entra, a coisa muda. Não estou mandando ninguém ter mais de uma esposa aqui, pelo amor de Deus, né? Mas, pode passar aí. Aí é o carro da missão, a gente vai, quando vai de batismo, a gente vai nesse carro aí. Uma vez essa tampa abriu, caiu igual boliche lá. Cabe 40 dentro do carro, mas eu só levo uns 39 para não encher muito esse carro aí. E eu levo muito defunto, pastor. Eles lá enterram no quintal de casa, gente. A maioria, porque crê que o espírito da pessoa não vai ficar longe, vai ficar perto. Então eles enterram no quintal de casa. E alguns enterram dentro de casa, dentro do quarto. Imagina você dormindo na tua cama, tua sogra lá no primeiro andar, lá no térreo. Eu nem sei porque eu estou falando de sogra, mas é o costume deles. E eles às vezes não têm caixão, pastor, e não tem autópsia lá. Morre no hospital: pastor Joãozinho, pode levar o defunto. Eu pego e ponho no carro e vou embora para enterrar. Esse carro que eu carregava defunto lá, irmão. Eu falei: se eu voltar para o Brasil e não tiver trabalho, eu vou ser coveiro. Porque o tanto de defunto que eu carrego aqui, só em 2010 foi 22 pessoas que morreram lá. Eu fiz 12 velórios, só da igreja, gente.
Morre muita gente lá, porque é 45 anos de longevidade. Uma vez um casal da nossa igreja, meia-noite, pediu para orar pela filha dele. Eu fui lá com lanterna, porque sem luz no país, orei por ela, ela aceitou Jesus como Salvador, mas 6 horas da manhã, infelizmente, ela morreu. Mas não foi minha oração, não. E ela era da igreja católica, e fomos no enterro, no quintal da casa deles, e botaram o corpo lá no chão, e eles vão trazendo pano para enrolar no corpo. Então, você que tua avó morreu, tua sogra morreu, você leva o pano para enrolar no defunto. Vamos fazer de conta, qual é o nome do pastor mesmo? Vamos fazer de conta que o pastor Paulo morreu. E põe ele lá no meio, e cada um leva pano para ele levar para o meu parente que está sofrendo no outro mundo. Olha só, irmão, ele não tem dinheiro para comer direito, mas tem dinheiro para fazer esse tipo de cerimônia. E põe e vira pano, e o corpo vai crescendo do Paulo, e vira para cá, e vira para lá. Assim estava fazendo com a moça lá. E aquilo cheio de pano, às vezes tem que abrir mais o buraco, porque é muito pano. Às vezes o defunto fica dessa altura aqui, irmão. O maior feiticeiro que morreu, ele foi daqui até lá, só de pano, arrastando a multidão. Mataram mais de 400 vacas lá para fazer cerimônia para o diabo no corpo de coisa. E aquela menina que morreu estava lá, e o padre da igreja católica não chegava para fazer a cerimônia. E me viram com a Bíblia na mão lá, e os coveiros falou: o senhor é o padre? Eu falei: sou. Gente, o padre chegou, já pode enterrar, porque já estava dando 5 horas, estava escurecendo, e pediram para me fazer a cerimônia. E eu fui lá, subi na bancada dessa aqui, pegaram o defunto lá, irmão, botaram sentado do meu lado, aquele bolo de pano lá. E eu comecei a pregar na língua crioulo, que eles falam lá, João 3,16, que diz: Pabia Deus ama gente de mundo demais, toque dá-se único filho, para tudo que o cucetal e catapirde, mas está tendo vida com o catacaba. E eu comecei a pregar: olha essa aqui que morreu, não adianta mais orar por ela, e pá, você que está vivo tem que aceitar Jesus como Salvador. E os católicos lá pensavam que eu era um outro padre. Eu falei: esse padre aí é diferente. E eu comecei a pregar, irmão, integrei o recado, fiz convite para ir na igreja. Quando estava enterrando a menina, chegou o padre verdadeiro. Saí correndo, antes de apanhar lá. Muito defunto lá, pode passar aí. Aí é esporte, a gente também tem portas abertas lá para fazer esporte lá. Quem é bom de bola aí, levanta a mão. Todo mundo com medo. Mas precisa de técnico de futebol lá. No Egito, em Senegal, temos 4 escolinhas. Tem vaga ainda, pode passar? Aí é o Lamine, o muçulmano, aceitou Jesus, hoje ele é pastor, aleluia, foi discipulado. Pode passar? É um trabalho em equipe, então vai solteira, vai casal, e a gente trabalha fazendo pelos mundo afora. Pode passar? Seminário teológico nós temos lá, e precisa de professor de teologia. Se você quiser ir dar aula lá, eu pago a tua passagem só de ida, se você ficar 10 anos lá. Mas se você quiser ficar 1 mês, pode ir também, que você pode dar aula lá. Pode passar? Aí a escola, temos 4 escolas com 600 crianças. Precisa de professor também, e Deus tem abençoado. Essa escola amarela aí, por exemplo, está no meio de muçulmanos. 100% é muçulmano. E Deus começou a salvar eles. As crianças começaram a cantar corinho nas mesquitas e dentro de casa de Jesus. E eles aceitaram que nós botamos escola lá. E depois um pai viu que as crianças estavam mudando de religião, falando de Jesus, e fez uma rebelião para tirar, um mutim para tirar as crianças da nossa escola. Só que ia levar para onde? Não tinha, ia ficar em casa, porque o Estado não dá condições. Ele conseguiu tirar de 68 crianças, tirou 15 crianças. 3 dias depois que o homem fez isso, irmão, o homem morreu. Aí eu falei: Jesus, eu não orei para matar não, mas... O pessoal da aldeia falou: ih, Jesus matou o homem. Voltou todo mundo para a escola. Então Deus tem feito milagre lá. Então precisa de professores lá.
e não dá merenda, o Estado não dá merenda, a gente que tem que se virar lá com arroz e peixe, a gente fez um projeto lá, pode passar aí? Aí é quantos já foram batizados? Já batizei lá junto com a equipe, mais de 3.000 africanos, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Pode passar? Aí a piscina lá de casa, cabe 10, mas eu só deixo 6 de cada vez, né? Meus filhos foram criados com os africanos, eles falam língua estranha lá com os africanos, eles, até palavrão eles aprenderam lá, em outras línguas lá. Então, eu falei de vir para o Brasil, ninguém queria vir, irmão. Meus filhos não queriam vir, porque nasceram lá, foi um choque que eu tive aqui com eles aqui, agora está amenizando um pouquinho, mas eles queriam voltar para lá, e querem voltar, todos 3, querem voltar para ser missionário na África. E eu estou preparando meus filhos para chegar onde eu não cheguei. É uma bênção, pode passar? Aí é vestido de noiva, eu faço um projeto de alugar vestido de noiva, 3 cadeiras da igreja para cada aluguel. A gente cobra 3 cadeiras de aluguel. Uma vez eu cheguei em casa, estava a escolta da presidência do país. Eu falei, Jesus, será que eu vou ser deportado? Entrei lá e a primeira dama do país, gente, foi lá em casa alugar um vestido para a irmã dela. E minha esposa marcou com ela por telefone, não sabia que era a primeira dama do país, e minha esposa estava dando uma bronca na mulher porque ela chegou atrasado, marcou um horário e chegou outro. Eu falei, Zana, vem cá. Ela é a primeira dama do país, não cobra aluguel não, dá de graça. Então a gente está levando o vestido de noiva. Se você tem um vestido de noiva e não vai casar de novo, está empoeirando aí, eu levo para lá. A gente leva a aliança também, eu levei bastante aliança, pastor, da última vez que eu fui. A gente faz casamento, porque eu emprestava a minha. Fazia cerimônia, eles casavam, agora me devolvem. Mas é uma bênção. Então, se você quiser ir lá, já tem vestido de noiva para você aí. E o noivo vem de graça também na promoção. Pode ficar tranquila. Amém, igreja? Aí o projeto de pesca também que a gente fez, pode passar? Aí é outra igreja como começou, como está agora. A gente tem a história toda, né? Graças a Deus, pode passar. Aí a minha filha que se batizou lá, não sei se dão para ver onde ela está, mas ela está aí. Em Senegal já é mais 96% muçulmano e Joãozinho Perninha fala francês, gente. Je parle francês, né? Pode passar? Aí eu ganhei essa cadeira de dentista, ele arranca um dente lá sem anestesia, gente. Aí eu ganhei essa cadeira e levei para lá. Esse dentista foi lá, ficou 15 dias. Ele levou anestesia. Todo mundo queria arrancar dente. Eu fiquei um dia em cada aldeia, em cada escola. Em 15 dias ele arrancou 240 dentes. Porque tinha um professor lá que falou, Joãozinho, pastor, arranca meu dente. Eu falei, Duarte, eu não sei arrancar dente. Ele arranca assim mesmo, o senhor é branco. Eu falei, não é assim não, rapaz, eu fiz eletrônica, se você quiser eu te dou um choque. Levei na casa de um senhor que arrancava dente. Chega lá, vem cá você. Vem cá, meu filho, não vai doer não. Qual é o teu nome? João. Depois de Jesus, é o nome mais bonito no mundo, é João, né? Aí faz conta que você é Duarte. Aí ele chegou lá, Duarte, vamos lá, foi na casa do dentista, uma casa de palha. Aí o dentista falou, senta aí, João, na cadeira aí, meu filho, isso. Foi lá pegar a ferramenta, me vem com um alicate de consertar carro. Aí eu falei, Jesus, cadê a anestesia? Nem um porrete, nem um pedaço de pau. Aí pegou, botou a cabeça, é cadeira giratória, roda assim. Sentado no chão, apoiou a cabeça dele aqui. Abre a cabeça. Tá meio feia aqui a coisa ali. O dentista falou, Duarte, qual é o dente? Só vi Duarte. Pega aquele alicate para mim ali, pastor, por favor. Só vi Duarte gritando. Uai! Obrigado, João. Deus abençoe. Depois eu vou arrancar todo o dente aí. Pastor Joãozinho, obrigado. Arrancou meu dente. Falei, vamos embora daqui, rapaz. Eu fui cúmplice desse crime. Não, pastor, tem que pagar ainda.
Falei, meu Deus, ainda tem que pagar R$5 para arrancar dente. E a gente aqui, às vezes, reclamando, né? Eu fui no dentista lá, 0800 também, da Igreja Batista lá, porque quando a gente vem, a gente tem plano de saúde, é plano divino, né? A mesma que fez a operação também, esse plano de saúde meu, é uma bênção. Tem direito a carruagem com remoção, carruagem de fogo, translado, tudo. Eu sentei na cadeira do dentista lá no Rio, ar-condicionado, azulejo, luvazinha, botou uma pomadinha. Pastor Joãozinho, vou dar uma injeção aqui, vai doer um pouquinho. Eu lembrando de Duarte lá na África, lá. Jesus, o Brasil está ruim, mas está bom, gente. Graças a Deus. Pode passar. Irmã Luísa, esse cabra com corrente aí ficou 6 anos na corrente endemoniado. Depois de 1 mês de jejum em oração, nós abrimos aquele cadeado, ele aceitou Jesus como Salvador. Então tem muito testemunho. Pode passar. Aí a apresentação de criança. Na hora da apresentação, as mães africanas pedem a maioria para o pastor escolher o nome da criança. Está cheio de Joãozinho lá na África. Lá. Eu botei o nome das minhas irmãs todas lá, Marta, Isabel, Ana, todo mundo está lá na África. Lá. Você acha que eu ia botar o quê? Josimar? É ruim. Se ele quiser que ele vai lá, entendeu? Botar nome de criança lá. Põe aí pastor João Pilando lá, porque a gente acaba entrando na vida dos africanos também, e o relacionamento é o principal para ganhar eles para Cristo também. Então, a gente vê as mulheres pilando, elas vão plantar o arroz, depois as crianças ficam cuidando do arroz, para o passarinho comer, depois elas vão pilar, olha só. E elas estavam me ensinando a pilar arroz lá. Eu jogava tudo fora. E é uma bênção. Eu me diverti bastante. Pode passar aí, pastor João. Aí ia pegando comida lá. Eles comem com a mão, a maioria, né? Eles lavam a mão direita. No banheiro. Leva a cordinha para amarrar. Foi botar uma quentinha para ele comer depois. Né? E a gente come às vezes junto com eles também, porque Jesus comeu com a mão. Jesus falou, aquele que pôr a mão no prato será meu traidor. Né? Então, tenta comer um pouquinho com eles lá também. Põe o coral das mulheres aí, para os irmãos ver também o coral das mulheres lá, como é que é. Para fazer esse canto aí, caroço de manga com semente. Todas essas mulheres aí, estavam indo para o inferno, adorando a Satanás, eles estão adorando Jesus Cristo como Salvador. Essa é a igreja sede, eu dirigi durante esses anos, fui pastor, e eu passei para um nacional. Eu discipulei um para ficar no meu lugar lá, nessa igreja aí. A visão da missão é essa aí. Pode passar aí também a marcha para Jesus. A gente faz marcha para Jesus, e essa última que eu participei, eu preguei lá. Mais uma marcha para Jesus. O vídeo está de lado. Olha a multidão que está aí. O nome de Deus está sendo glorificado aqui nesse país. É um país pequeno, mas olha quantos aceitaram. Deus tem levantado uma igreja forte. Deus está fazendo um avivamento. Aleluia. Tem mais crente que Guiné-Bissau do que em vários países aqui junto na África Oeste. E hoje estamos aqui comprovando mais de 10 mil pessoas na rua, adorando a Deus, adorando a Jesus Cristo como Salvador. Nós louvamos a Deus pela Missão Kairos, em parceria com a Igreja Brasileira e de muitos países, que tem investido na obra missionária aqui em Guiné-Bissau. Quando eu vi essa rede aqui, pastor, eu quis botar, eu fiz um texto e gostaria de ler essa carta para os irmãos aí. A Ângela até me ajudou com as fotos ali, para você ver que o tema dessa conferência bateu com essa carta que eu fiz. Eu vou ler para vocês aí.
Tem som, irmão? Dá para botar um somzinho? Tem no fundo aí. Eu sei o que é passar a noite toda e não pescar nada. Voltar para casa cansado, com sono e o pior, sem um peixinho. Creio que o apóstolo Pedro sabia bem disso. Mas aquela manhã seria diferente, pois Jesus o estava aguardando na praia. E ainda queria fazer um teste de fé e obediência, mandando voltar ao mar. Pedro ainda tentou argumentar, mas pescamos a noite toda, tudo em vão. Desculpa, desculpa, todos temos para não ir. Lembro de Moisés que disse, não sei falar. Gideão, sou uma criança. Os discípulos dizendo que não podia alimentar uma multidão faminta. Desculpa, sempre temos uma. E você tem dado muita desculpa para não fazer missões? Já dei muitas, mas a cada desculpa Deus fala, ide, levante, dai de comer, eu vou contigo, não pare, não temas, contribua, ore, lançai a rede. Ainda bem que Pedro obedeceu, dizendo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando obedecemos, vemos o poder da palavra, os sinais nos acompanham. Os leões fecham a boca, o mar se abre, a água sai da rocha. O fogo não queima, andamos sobre as águas. A guerra é ganha com 300, multidões se alimentam e a rede vem cheia. A Missão Cairós é em parceria com muitas igrejas e pastores que têm obedecido à voz do Espírito Santo de lançar a rede por este mundo afora. Tem proporcionado muita festa no céu. Pena que as festas na terra têm sido mais caras e em maior quantidade. Mesmo precisando de mais professores, quantos no Brasil estão aposentados? Mesmo precisando construir mais escolas, as que temos está difícil de manter. Já temos vários terrenos, mas nos falta recurso. Mas vamos lançar a rede. Mesmo sem uns barcos que é carro, os que temos estão velhos, está afundando pelo caminho. Manter também não é fácil, mas estamos aguardando Deus tocar em alguém. Mesmo sem carro, a rede vai continuar na água. Voltando à pescaria, nestes 20 anos de África, a rede nunca veio tão cheia, graças a Deus e ao esforço de igrejas e irmãos que ajudaram a puxar a rede. As 4 escolas estão a todo vapor, com cerca de 600 crianças ouvindo a palavra de Deus, graças a muitos padrinhos que com R$15 por mês estão mantendo criança na escola. A rede tem sido furada com a tesoura da inadimplência e pobreza, mas Deus tem usado pessoas como você para tapar as brechas. Obrigado. As escolas dão muito trabalho e nos faz sentir cansado como uma noite de pescaria sem peixe. Estávamos pensando até em fechar a escola, mas decidimos não abrir mais e manter as que temos. Deus tem dado graça. Vamos continuar com a rede na água. Estávamos recebendo merenda para cerca de 350 crianças de uma ONG americana. Só arroz e feijão, sem mistura. Mas era uma bênção. As crianças comiam arroz aqui puro, parecendo que estão comendo um hambúrguer. Lamentavelmente, o Estado nunca deu merenda e a ONG americana parou de nos ajudar. Quando conseguimos oferta, compramos arroz, e quando não temos, as crianças entendem e vão para casa com fome. Estamos com um projeto de pescaria, temos barco, motor, já chegamos a pescar e dar merenda para as crianças, mas por falta de pessoas e recursos tivemos que parar o projeto. Ore por essa pescaria literal. Louvamos a Deus por cada missionário que passou por aqui, cada igreja que tem ajudado, toda a base da Cairós, todos que têm ajudado nesta grande pescaria. A Bíblia diz que todos serão recompensados. Aí uma padaria que fizemos lá. Precisamos de mais pescadores. Estamos com 12 igrejas sendo implantadas e 4 escolas. Precisamos de mais professores. Ainda temos vaga para você aqui na África. Deixa Deus usar você. Lançai a rede. Parafraseando o que Jesus disse: grande é o mar, mas poucos os pescadores. Rogai ao dono do oceano para que nos mande pescadores para lançar a rede. Lamentavelmente, que muitas igrejas pararam de pescar em alto mar. Encostaram o barco, guardaram as redes e recolheram os pescadores. Querem ficar só de pescaria na praia. Outras, pior ainda, só querem pescar em aquário. Enquanto os grandes cardumes estão morrendo nas águas poluídas pelo pecado, caindo nas redes de Satanás. Quem se importa? De cada 3 mulheres que dão à luz, uma morre no parto.
De cada 100 crianças que nascem, 45 morrem antes de completar 1 ano de vida, dados da Unicef aqui. Só Deus para ter misericórdia de nós. Tantos pescadores parados, tantas redes enroladas, tanto material se estragando, enquanto as portas estão abertas para o Brasil. Quem se importa? Onde estão os pescadores? Sei que muitos pastores estão cansados e decepcionados com missões e pararam de pescar. Mas Jesus continua falando: lançai a rede, faça missões. Como fechar essa conta de distribuição de alimento? O preço que a gente paga. "20 anos longe da minha família aqui no Brasil. Sobrinhas casaram, eu não tive. Meu pai passou para o Senhor e eu estava lá na África. Mas o que mexeu muito comigo foi quando minha mãe estava doente no hospital e minha irmã falou: Joãozinho, mãe está indo embora. A gente vai pagar a tua passagem, deixa roçando aí com as crianças e vem aqui ao Brasil." Eu falei: pergunta a mãe se ela quer ir. Qual o caçula? Joãozinho Perninha, que não quer ver mãe numa hora dessa. Foram lá no hospital e falaram: mãe, a gente quer trazer Joãozinho para ver a senhora. Falou: não, diz meu filho que eu estou indo embora. Diga a Joãozinho que eu me orgulho dele, que daqui a pouco eu quero ver ele lá no céu. Mas diz para ele não ir sozinho, para ele levar o máximo de africanos junto com ele. Minha mãe foi embora, chorei, mas não me arrependo de estar lá. Eu sei que daqui a pouquinho, não sei se é hoje, ou amanhã, ou quando, eu vou estar com minha mãe lá. E vou apresentar ela: mãe, todos esses aqui foram ganhos para Cristo, estão aqui no céu junto com a gente. É triste quando a gente às vezes comemos e não distribuímos alimento. Jesus deu alimento para 15 mil pessoas. Eu até gostaria de fazer um teste aqui. Lá na África todo mundo come com a mão e bebe às vezes no mesmo copo. Os irmãos topariam beber aqui, cada um beber um golinho, para o último irmão que está lá em pé? Vamos deixar o Carlão ali. Carlão, depois você vai ficar lá atrás, você vai ser o último, vai ser o mais babado. Irmão, vocês topam? Cada um tomar um golinho no mesmo copo, para ver se chega lá no Carlão, para ver se a gente faz um milagre aqui. Vocês topam ou não topam? Amém? 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 Vamos tentar? Pastor, vem aqui, meu filho. Está com sede? 3 dias sem comer? Toma um pouquinho aí. Carlão, vai orando aí, meu filho. Irmão, isso não é cachaça não, irmão. Ele deu um tapa aqui, irmão. Olha só. Tem que distribuir isso direito, irmão. Pastor, fica aí, espera um pouquinho. Vai chegar aí. Toma mais um pouquinho você. Não, toma mais um pouquinho. Acabou aqui, ó. Carlão, eu distribuí direito isso, gente? Eu fui justo? Será que não é dessa forma que o Evangelho está sendo distribuído? Que Deus tenha misericórdia de nós. Veio um africano no Rio, e eu fui lá na casa de um pastor que trouxe ele, e eu fui conversar com ele, na língua dele, a mostrar o Rio de Janeiro para ele. Só que lá não tem campainha na África, e nem bate palma, se faz com a boca. Com! É a campainha da África. Às vezes a pessoa está lá atrás no quintal, com! E eles vêm atender. Vamos fazer com? Vamos lá, aprender a campainha da África? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Quando você for visitar o pastor agora, não toca a campainha da casa dele, não. Faz assim, com!
Ver se o pastor vai atender vocês lá. E eu fiz isso lá no Rio. O pastor nem estava aí, mas o africano que estava lá falou, foi lá na janela, Joãozinho, sabia que era alguém da África aqui. E fui com ele visitar o Rio de Janeiro, né? Fomos numa livraria evangélica que lá não tem, comprou Bíblia, livros, material, e eu pagando tudo. Eu falei, chega, Mamadou, vamos embora. Vamos para o shopping. Camelô vendendo relógio, R$10. Pastor, posso levar um para minha esposa? Eu falei, pode, Mamadou. Escolheu 3. E eu pagando. Pastor Joãozinho, esse relógio tem garantia? Eu falei, tem, meu filho, de meia hora. Você quer relógio com R$10, você quer garantia, rapaz? Vamos para o shopping, lá não tem escada rolante, lá não tem um elevador no país, nem tem sinal de trânsito. Então o Mamadou, para subir na escada rolante do shopping, irmão, ele com medo de subir, vendo aquilo, com o olho esbugalhado, e ele foi subir, quase caiu e foi segurar em Joãozinho perninha. Quase foi os dois para o chão. E eu olhando, ver se não tinha câmera escondida lá. Praça de alimentação, pedi número 1, Big Mac, batata frita. Mamadou está comendo, estou vendo lágrimas nos olhos dele. Falei, que foi, Mamadou, não gostou do número 1? Falei, gostei, pastor. Então por que você está chorando, rapaz? Ah, pastor, porque eu estou lembrando da minha esposa e meus filhos que ficaram lá na África, comendo uma vez por dia. Ele ficou aqui 2 meses, engordou 10 quilos. Come de manhã, almoço, café da tarde, janta. Ele falou que ainda assalta a geladeira do pastor lá. E ele, pastor Joãozinho, me fala uma coisa. Eu falei, que foi, Mamadou? Aqui, já cheguei no céu. Falei, rapaz, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é o inferno. Ninguém quer morar aqui, o cara chega lá, come um hambúrguer e acha que está no céu. E tem acontecido assim com o alimento que não está sendo distribuído. Pessoas bebendo água podre, roendo o osso. E nós temos água cristalina que é Cristo. Nós temos que distribuir esse alimento. Fique de pé, por favor. Cada vez que eu compartilho, parece que sai um peso das minhas costas também. Que eu divido com os irmãos a necessidade. E eu quero continuar fazendo missões até o dia que Jesus me chamar. Feche seus olhos. Eu não sei o plano de Deus na tua vida. Mas você pode estar aqui, se você não quer descer ao fundo do poço, está segurando as cordas aqui. Eu peço a Deus que Deus coloque em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, compaixão. Eu peço a Deus que nós não venhamos comer escondido, estragar alimento. Eu peço a Deus que Deus levante pessoas aqui que segura a corda da oração pelas madrugadas. Levante a mão de Deus para que a obra continue e Amaleque seja derrotado em nome de Jesus. E eu vou fazer mais uma oração, pedir que Deus levante pessoas que queiram botar o coração e os recursos na obra de Deus. Que Deus levante empresário para quando entrar recurso ser canalizado para a obra missionária. Eu vou pedir a bênção de Deus na tua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com o coração ardendo e que tem coragem de falar, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor. Seja aqui na minha célula, seja onde eu for, eu quero, Senhor. Satanás, ele não tem medo de barulho, de movimento, de oba-oba, mas ele tem medo de vida cheia do Espírito Santo. O que você pode fazer? Eu não estou mandando você tirar teu dinheiro da casa, dos filhos, não. Eu estou pedindo a Deus, para Deus dar equilíbrio para a gente.
E eu sei que Deus tem o endereço certo dessa mensagem. Eu sei que Deus está tocando em pessoas aqui. Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, falando de missões, falando de céu e inferno, falando de decisões que são tomadas aqui, Senhor, que Tu enxerga lá na frente o porquê que Tu estás fazendo essa conferência. Senhor, cadê as pessoas que queiram descer ao fundo do poço, Senhor? Nós cantamos, pregamos, mas quando for colocar na prática, Senhor, está difícil, Senhor. Senhor, às vezes, perdoa nossos pecados quando comemos escondido. E como nós estamos distribuindo o alimento, o pão da vida que é Cristo. Senhor, levante pessoas aqui, que levante a Tua mão, Senhor. Que ore, Senhor. Porque enquanto estão orando, o pastor vai tendo vitória, os missionários vão ter vitória. Levante um exército de oração que amarra o valente, Senhor, para saquearmos as almas que estão lá na mão deles. Senhor, eu Te peço também por recursos para a obra missionária. Porque é tão difícil, Deus. Porque é tão difícil, Deus, não ter recurso para uma bicicleta, uma moto. Não ter recurso para um carro. Às vezes eu não entendo, Senhor. Mas Tu és aquele, Senhor, que multiplica o azeite da viúva. Tu és aquele que usa quem Tu queres, Senhor. Levanta empresários aqui, Senhor. Que quando entrar recurso seja canalizado para a Tua obra, Senhor. Dê sabedoria a esse pastor, Deus. Continue colocando compaixão no coração deles. Desse departamento de missões que preparou essa conferência, Senhor. Eu sei que não foram eles, mas foram o Teu Espírito Santo que está nesse mover aqui, Senhor. Quantas igrejas, Senhor, não está fazendo o que a Igreja Batista de Sião está fazendo, Senhor. Eu Te agradeço por cada projeto. Seja na Ásia, na África, Senhor, que os Teus servos continuem fazendo missões. Que Tu esteja abençoando cada um aqui. Eu Te peço também para que Tu nos dê revestimento do Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Renova quem precisa ser renovado, Senhor. Dá-nos o impacto, Senhor, de compaixão, Senhor, pelas almas perdidas, ó Deus. Senhor, quebra aquilo que tem que ser quebrado dentro de nós, Senhor. Arranca o que tem que ser arrancado, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra enquanto é dia, enquanto temos saúde, enquanto temos força. Deus, levante missionário no Brasil. Levante missionário aqui em Maringá, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja conhecida como uma igreja missionária, Senhor. Traga, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu vai fazer coisas tremendas aqui, Senhor. Porque é bíblico, Senhor. É bíblico, Senhor. Estamos obedecendo a Tua palavra, Senhor. Eu espero, Senhor, receber notícias dessa igreja, Senhor. Que Deus vai fazer aqui. Eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Senta só um pouquinho. Irmãos, amanhã eu estou indo embora para casa. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos pelo carinho. Quando você orar por tua família, pela sua cidade, pela tua vida, lá no finalzinho fala: Senhor, abençoa Joãozinho, perninha. Para a gente continuar fazendo a obra missionária. Obrigado, pastor. Amém. Agradecemos, pastor João. Deus o abençoe grandemente. Você sabe que o nosso culto hoje vai terminar um pouquinho mais tarde, né?
Nós vamos pedir para soltar um vídeo. Enquanto isso, as nossas crianças estarão subindo. Olha só, que coisa boa. Eles vão se posicionando aqui com bastante cuidado, né? Bastante atenção por causa da rede, né? Os pais e mães. Olha só que bom. Ali na tela já está passando o vídeo do trabalho deles desde sexta-feira. Tia Josi, toda a equipe dela, tão dedicada, né? Isso, eles vão se posicionando aqui. Você pode ir vendo o seu filho e olhando lá na tela o vídeo dos trabalhos aqui desde sexta-feira, tá vendo? Uma alegria. Até o Benjamin veio, olha lá. Oi, cara. Amém. Eu quero agradecer a Batista de Sião, a igreja, pela oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o nosso trabalho. Nós estávamos lá embaixo não brincando, mas nós estávamos lá formando missionários infantis. Quero agradecer toda a minha equipe que colaborou. Isso não é a tia Josi, isso é uma equipe toda por detrás. E o pessoal da Batista de Sião também, o pessoal do Ministério Infantil ajudou nós. Eu quero agradecer imensamente. Desde a decoração, como no lanche, como em cada detalhe. O Milton que fez o vídeo para nós, ele ficou a tarde inteira para poder montar as fotos e trazer esse vídeo para vocês. Eu quero agradecer principalmente você, pai e mãe, que acredita no projeto de missionário, que acredita no teu filho. Eu estava hoje conversando embaixo com as crianças e eu estava falando para o Mateus. Nós estávamos lá na chácara do Ser e aquele menino Henrique, que fez a oração dos alimentos, ele falou assim para mim: tia Josi, a minha vontade era de ir embora daqui, porque o vício é tão forte que a gente tem vontade de desistir, a gente quer ir embora. Mas quando eu olhei para o Mateus, eu vi o meu filho no Mateus e eu pensei, eu não posso desistir, eu tenho que mostrar esse Deus para o meu filho. Então, para vocês verem como a vida do filho de vocês são usada pelo simples gesto de ir lá. Nós entregamos aquilo que a igreja arrecadou, foi um sucesso, levamos o que eles necessitavam, os produtos de higiene pessoal. E eu falei para eles assim, uma alma que estava lá bastou para a gente, ela não se perder, ela não se voltar para os caminhos errados. E eu falei para ele assim, Henrique, eu vou falar de você lá na igreja hoje à noite. Ele falou assim, pode falar, Josi, que essas crianças mudaram a minha vontade de voltar para o mundão, para o mundo das drogas. Isso é uma bênção, porque teve uma igreja que acreditou no desafio, o pastor abraçou a causa, falou, vamos sim. E eu confesso para vocês que eu tive pouca fé, porque quando eu vi a chuva, eu falei, isso não vai dar criança nenhuma. E nós somos em 80 crianças. 80 crianças foram lá, eles receberam a carteirinha de missionários, se dedicaram esses 3 dias aprendendo a ser um missionário. E hoje eles aprenderam várias línguas, vocês vão ver. Eles oraram, eu trouxe um missionário do Flechas, trouxe um missionário da Chile para cá, e eles ensinaram as crianças a orar chileno. Eles aprenderam que lá na Índia não pode falar o nome de Jesus, senão vai preso. E aqui a gente tem a total liberdade de falar. Então foi isso. Então a gente quis mostrar no vídeo todo o nosso projeto. Os pais quiseram ficar bravos com a tia Josi, porque de presente nós trouxemos sapatos cheios de terra para os pais. Mas foi uma bênção. Eles conheceram que é uma ovelha. E teve uma criança que falou para mim assim, tia Josi, isso aqui é bom demais, eu só conheci o shopping. Eu falei, que bom, nós vamos vir mais vezes. Foi isso, e vocês veem a felicidade e a alegria deles. E Deus cuida da gente tanto, pastor, que a hora que nós terminamos de fazer o passeio, veio uma chuva.
uma chuva, eu falei, olha como Deus cuida de vocês, crianças. Nós conseguimos conhecer as ovelhas, nasceu pato. Então eles viram os patinhos recém-nascidos. Foi muito bom. Isso aí, olha lá a chuva, olha lá, nós esperando a chuva para poder voltar. Então foi isso aí, ó, eles orando, eles aprendendo. Cada detalhe. Cada detalhe Deus cuidando da vida do filho de vocês. E lá a gente aprendeu o quê? Que eles são a igreja de hoje, que eles já são missionários onde eles passaram. O mundo lá fora pode dar regras para a gente ser diferente, mas o que edita a nossa vida é Jesus Cristo. Nada vai mudar diante daquilo que eles têm aprendido dentro da casa, junto com a igreja. A igreja é um complemento daquilo que vocês ensinam em casa. Então aqui, vocês podem ver, são verdadeiros missionários, olha lá. Que bênção, né? Foi a apresentação de hoje de manhã. É agora, ao vivo? Meu Deus, verdade. Nossa, é ao vivo mesmo. É muito chique, né? Então, vamos apresentar, né, crianças? Vamos mostrar como Deus abençoa. Eu agradeço grandemente, pastor. E, deixa eu falar uma coisa muito importante, pastor. Nós tínhamos um desafio de arrecadar R$500 para ajudar os missionários. E quantos nós arrecadamos, crianças? R$900. Isso é porque o Senhor é grande, Ele é poderoso. Amém? Então vamos agora louvar o Senhor. Muito obrigado, tia Josi, toda a sua equipe. Não é? As crianças vão descer, não é? Para fazer o encerramento lá embaixo. Os pais, em alguns minutos, já descem também para retirá-las.
E eu vou pedir, na verdade, para você que está aqui dentro ainda, ficar em pé nesse momento, para nós encerrarmos essa reunião. Isso, eles vão descer com bastante cuidado, enquanto nós encerramos aqui. Curve a sua cabeça um instantinho, vamos orar. Obrigado, Deus, por essa hora boa. Obrigado porque o Senhor nos amparou e cuidou até aqui. Obrigado porque o Senhor nos inspirou com a sua palavra. Agora que saímos por estas portas para prestar o culto fora desse ambiente, vivifica-nos e ajuda-nos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, consolação, perturbação, capacitação do Espírito Santo seja renovado sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.